Vocês sabem quanto custa este carro. Vão ali, comprem um carro barato. Não viemos aqui para ser julgados, viemos para escolher. Senhor Sousa, desculpe, eu não sabia. Nunca julguei alguém pela aparência. Um dia pode se arrepender. A manhã nascera cinzenta, coberta por nuvens pesadas que derramavam uma chuva fina e constante sobre Lisboa. Nas calçadas molhadas, os reflexos das luzes dos postes tremulavam como memórias distorcidas. Dentro do carro simples que estacionava em frente à imponente vitrine da Mercedes-Benz, Helena permaneceu em silêncio. Sentia o coração bater devagar, mas firme, como se cada pulsação carregasse anos de silêncio, sacrifício e sonhos guardados. Ao seu lado, Rafael, o marido, observava a fachada de vidro com a serenidade de quem já tinha decidido tudo. Usava um casaco escuro, bem cortado, mas discreto. Nada nele revelava poder, riqueza ou autoridade, e talvez por isso ninguém imaginaria quem ele realmente era. Ele virou-se levemente para Helena. "Pronta?" perguntou, com voz baixa. Ela respirou fundo. "Pronta." Saíram do carro juntos. A chuva molhava levemente seus cabelos e roupas, mas eles seguiram em direção à entrada, como quem avança para um capítulo que não pode mais ser adiado. Helena apertava a alça da bolsa contra o peito, tentando conter a mistura indomável de ansiedade e orgulho. Comprar um carro, não apenas qualquer carro, um Mercedes-Benz, algo impensável anos atrás, quando ela trabalhava em cafés e mercados para completar o salário. Assim que cruzou a porta de vidro, o aroma de couro novo e perfume ambiente a envolveu. As luzes frias refletiam sobre os carros reluzentes como joias recém-polidas, prateados, pretos, azul metal. Ela parou por um instante, contemplando a paisagem luxuosa diante de si. Foi então que um som seco ecoou atrás dela. "Não pode ficar parada na entrada, ou vai sujar o chão com essa água", disse uma voz feminina com um leve deboche. Helena virou-se lentamente. E o tempo congelou. Ali, a poucos metros de distância, vestindo um tailleur elegante numa cor champanhe, cabelos presos num coque impecável, sorriso ensaiado e olhar afiado, estava Lorena. Aquela mesma, a colega de turma que anos atrás rira quando Helena disse que sonhava com mais, com uma vida diferente, maior. "Sonhos são para quem nasce para isso, Helena", ela dissera certa vez, diante da turma. "Tu nasces para servir, não para sonhar." Agora, os olhos de Lorena cintilaram incrédulos ao reconhecer o rosto diante dela. "Helena?" disse, estreitando os olhos. "Pensei que tivesses emigrado, ou casado com algum mecânico, sei lá." Helena manteve a postura. Não sorriu, não recuou. "Bom dia, Lorena." Lorena deu 2 passos à frente, analisando-a como se examinasse uma peça fora de lugar num salão de gala. "Vieste ver os carros?" perguntou, com ênfase na última palavra. "Mercedes-Benz é um pouco acima do comum, não achas?" Helena sentiu o rubor subir ao rosto. Antes que pudesse responder, Rafael aproximou-se, tocando levemente o braço da esposa como quem diz: "Estou aqui." Lorena lançou um olhar rápido e desdenhoso para ele. "E este é?" perguntou. "Meu marido", respondeu Helena. Lorena forçou um sorriso polido. "Claro. Bem, se precisarem de informações, posso chamar alguém do setor de usados. Temos modelos mais acessíveis." A palavra usados ficou suspensa no ar, como um veneno suave. Helena manteve o olhar firme, não revidou. Rafael, até então silencioso, virou-se calmamente para Lorena. "Procuramos o diretor da filial", disse, simples, tranquilo. Lorena soltou um riso breve, incrédulo. "O diretor?" repetiu, como se achasse aquilo uma piada. "Desculpem, mas o diretor não está disponível para visitas. Posso encaminhar-vos a um vendedor." Olhou de cima a baixo para Helena, como quem observa alguém que entrou no lugar errado. "Enquanto isso, podem olhar, mas cuidado para não tocar nos carros. As marcas de mão são difíceis de limpar." Helena sentiu algo dentro de si se partir em silêncio. Mas não era tristeza. Era outra coisa. Algo antigo, algo que já não doía, apenas observava. Ela virou-se para Rafael. E nesse momento, um murmúrio surgiu ao longe.
portas de vidro internas abriram-se, funcionários começaram a se movimentar. Um homem alto, de terno escuro, passos decididos, surgiu no corredor principal. Um crachá reluzia no peito. Diretor-geral, S.R. Augusto. Lorena endireitou-se, pronta para brilhar. Mas então, o impossível aconteceu. O diretor, ao ver Rafael, parou. Seus olhos arregalaram-se. Por um segundo, esqueceu-se do mundo. E diante de dezenas de funcionários e clientes, ele se apressou. Acelerou os passos e parou a poucos passos de Rafael. E inclinou-se. Ajoelhou-se. Presidente, sussurrou, com a voz embargada, o senhor aqui, sem aviso? O silêncio que se seguiu pareceu durar séculos. Helena não mexeu um músculo. Lorena empalideceu. O silêncio dentro da concessionária era quase irreal, como se até os carros, imóveis e reluzentes, estivessem a testemunhar algo proibido. Lorena permanecia de pé, imóvel, com a boca entreaberta, tentando compreender o que via. O diretor ajoelhado. Ajoelhado, diante do homem que ela acabara de menosprezar. Rafael, no entanto, não parecia orgulhoso nem surpreso. Apenas observava o diretor com um olhar calmo, grave, quase fraterno, como quem pede em silêncio que ele se levante. Mas o diretor, Sr. Augusto, mantinha os joelhos cravados no chão, como se estivesse diante de uma figura sagrada, alguém que merecia reverência. Por favor, levante-se, disse Rafael, num tom baixo, firme, mas sem dureza. O diretor respirou fundo, ainda trêmulo. Obedeceu, mas manteve a cabeça ligeiramente curvada, como se estivesse na presença de um soberano. Se eu soubesse que o senhor viria, teria preparado a recepção adequada, murmurou. Helena permaneceu em silêncio. A cena provocava nela uma mistura de surpresa e alívio. Não surpresa por ver Rafael tratado com respeito, porque ela sempre soube que nele havia uma força além da aparência, mas alívio por ver pela primeira vez diante do mundo aquilo que ninguém mais enxergava, a verdadeira grandeza dele. Lorena tentou falar, mas a voz falhou-lhe. Presidente, sussurrou, num eco quase inaudível. Ele é? Rafael não respondeu. Foi Helena quem ergueu o olhar para Lorena, sem orgulho, sem vingança, apenas dignidade. Isto não te ensinaram nas aulas, pois não? Disse calmamente, que nem tudo o que brilha é ouro e nem todo ouro brilha. Lorena fixou os olhos em Helena, buscando palavras, uma réplica, uma desculpa, mas não encontrou nada. Pela primeira vez, a segurança dela vacilou. Aquela mulher que ela julgava insignificante acabava de destruir, com uma só frase, anos de soberba silenciosa. Mas essa história não começou ali. Muito antes das vitrines reluzentes, havia os corredores frios da escola secundária. Helena andava sempre com livros apertados no peito, os cabelos presos com simplicidade e um caderno gasto onde escrevia tudo o que não podia dizer, sonhos, medos, promessas. Enquanto isso, Lorena era o sol artificial daquela geração, sempre rodeada de amigas, sempre vestida melhor do que todas, sempre com aquele sorriso treinado, o sorriso de quem nunca duvidou de si, ou talvez o sorriso de quem aprendeu cedo a esconder os próprios vazios. Helena, por que estudas tanto? Perguntava ela, um dia no intervalo. Achas mesmo que vais mudar o mundo? Helena apenas sorriu, nunca respondeu, porque havia coisas que ela sabia que Lorena jamais entenderia. À noite, enquanto colegas dormiam, Helena lavava pratos num restaurante pequeno da esquina. O vapor das panelas embaçava o vidro e as mãos dela carregavam a exaustão de quem estuda o dia todo e trabalha até a madrugada, mas nunca chorou. Havia nela uma chama estranha, uma chama que não ardia os olhos, mas nas entranhas, uma chama silenciosa. Foi numa dessas noites, exausta, que ela conheceu Rafael. Ele era diferente, não falava muito. Entra no restaurante e senta sempre à mesma mesa, pede sempre o mesmo prato. Observava o mundo em silêncio, como alguém que veio de longe ou voltava de algum lugar onde deixara parte de si. Uma noite, ao vê-la recolher as mesas, ele disse apenas: "Queres que eu te ajude a fechar?" Helena estranhou, ninguém jamais se oferecera para isso. "Não tens de fazer isso." "Eu sei."
Não disse mais, mas naquela noite ele ficou. De volta à concessionária, o presente ainda ardia. Senhora, Helena, perdoe pelo tratamento inicial, disse o diretor, virando-se para ela. Não sabíamos. Helena sorriu, com gentileza e uma pontada de melancolia. Não há nada a perdoar, respondeu ela, porque para perdoar, alguém tem de ter me ferido, e eu já não sinto dor por esse tipo de coisa. Lorena respirava fundo, os olhos marejados. Não era tristeza, nem arrependimento, era algo mais amargo, o tipo de dor que surge quando a verdade nos obriga a olhar no espelho. Rafael é presidente de quê? Perguntou ela, com a voz num fio. Dessa vez foi o diretor quem respondeu. Ele é o verdadeiro proprietário do Grupo Aurora. As palavras ecoaram como trovões silenciosos. Grupo Aurora. Aquele nome, aquele império, rede de investimentos, hotéis, indústria automobil, colégios privados, o nome que pairava em cima de edifícios, em placas discretas, em contratos que moviam milhões. Mas ninguém conhecia o rosto do dono, um fantasma, um nome sem rosto. Até agora. Helena baixou ligeiramente os olhos, não por orgulho, mas por algo maior. Ela fechou a mão sobre a bolsa, sentindo o peso de memórias que Lorena jamais imaginava. A fome, as noites de estudo, a roupa a repetir-se semanalmente, as piadas nos corredores. Tu nasces para servir. Quantas vezes ouviu aquilo? Quantas vezes engoliu? Mas ali, diante das luzes frias da Mercedes-Benz, algo ficou claro. Ela nunca quis ser rainha, ela apenas nunca aceitou ser pequena. Helena, disse Lorena, num murmúrio quase implorante, tu sabias, sempre soubeste? Eu nunca precisei saber quem ele seria, respondeu Helena, só precisava saber quem ele era. Lorena fechou os olhos, porque entendeu. Entendeu que ela, que sempre escolheu poder e aparência, nunca conheceu verdadeiramente ninguém, enquanto Helena, na sua pobreza, soube reconhecer a riqueza invisível. O senhor deseja ver algum modelo em especial? Perguntou o diretor ao presidente. Rafael olhou para Helena. Não vim comprar um carro, disse ele, vim cumprir uma promessa. Helena estremeceu. Uma promessa? Antes que ela pudesse perguntar, Rafael deu um passo à frente, e o mundo gelou de novo. A jornada não terminara ali, pelo contrário, começava apenas. O ar dentro da concessionária permanecia preso entre o espanto e um respeito que ninguém ainda sabia nomear. Os funcionários, antes dispersos por entre carros e pastas de contratos, mantinham-se agora nas margens do salão, como testemunhas involuntárias de um acontecimento impossível. Ninguém ousava falar alto. Até os motores desligados pareciam conter o fôlego. Rafael permanecia de pé, imóvel, mas não havia arrogância em sua postura. Havia algo mais profundo, uma autoridade silenciosa, o tipo de presença que não precisa erguer a voz para ser ouvida. O diretor continuava com a cabeça ligeiramente curva, aguardando instruções. Lorena, por sua vez, tentava recompor a postura, mas o brilho de superioridade que antes ostentava havia desmoronado como uma máscara trincada. Foi então que Helena deu um leve passo à frente, não para se exibir, mas porque, sem perceber, ela era agora o eixo daquela cena. Tudo girava em torno dela, a mulher que, momentos antes, fora ignorada e quase expulsa para a seção de carros usados. Rafael, disse ela em tom baixo carregado de algo não resolvido. Que promessa é essa? Ele virou-se lentamente na direção dela. Os olhos dele, azuis como uma manhã fria de inverno, guardavam histórias demais, sacrifícios, quedas, escolhas silenciosas. O diretor, confuso, olhou discretamente para Helena. Quem era ela, afinal? E por que o homem mais reservado e poderoso do Grupo Aurora falava de promessas num lugar como aquele? Flashback, anos atrás. Helena recordou. Recordou com a precisão de quem guarda, não na memória, mas no sangue. Era uma noite de inverno. Ela trabalhava até tarde numa padaria de esquina. Ganhava pouco, o suficiente apenas para pagar metade do quarto em que vivia. O frio entrava pelas frestas das janelas e o cheiro de pão quente misturava-se às suas lágrimas contidas. Tinha acabado de receber uma carta. A conta de luz estava atrasada. Seria cortada em 3 dias.
Foi naquele instante que a porta abriu e Rafael entrou. Não era o homem elegante que todos viam hoje. Usava jeans gastos, botas sujas de trabalho e os olhos levemente cansados, mas atentos. Ele comprou apenas um pão e, antes de sair, percebeu os olhos vermelhos de Helena. "Estás bem?" perguntou. Ela assentiu, mentiu. Mas ele ficou. Sentou-se. Esperou o movimento do balcão acalmar e então, em silêncio, disse: "Quando eu for mais do que sou hoje, eu volto. E quando voltar, levo-te comigo. A pé, de comboio ou de carro, mas levo." Ela riu, não acreditou. Quem era ele? Um trabalhador como tantos. Mas houve algo na voz dele, algo no modo como disse aquilo. Não uma promessa de paixão, uma promessa de destino. De volta ao presente. "Estás a cumpri-la agora?" perguntou Helena, com a voz trêmula. "Sim", respondeu Rafael, sem desviar os olhos. Helena respirou fundo. Não sabia se queria chorar ou sorrir. Lorena, que assistia àquele diálogo em silêncio, sentiu uma pontada aguda. Tentou dizer algo, defender-se, mas percebeu que nenhuma das palavras que aprendera, status, sucesso, imagem, tinha valor ali. Nesse exato momento, 2 funcionários aproximaram-se discretamente, com um conjunto de chaves reluzentes. Entre elas, o emblema inconfundível da Mercedes. O diretor estendeu as chaves a Rafael. "O senhor pode escolher qualquer modelo. A casa é sua", disse. Mas Rafael não estendeu a mão. "Não vim escolher um carro", afirmou. "Vim permitir que ela escolha." E olhou para Helena. Os funcionários, confusos, seguiram os movimentos dos olhos dele até Helena. E aí compreenderam. Não era ela que o acompanhava. Era ele que a acompanhava. Lorena cambaleou um passo para trás, sem saber onde apoiar os olhos. Tentou recuperar a postura. "Helena, desculpa, eu não sabia." "Não, Lorena", disse Helena, com a firmeza dos que aprenderam a perdoar sem ceder. "Não era para saberes, porque se tivesse sabido, terias agido diferente. Mas o valor de um coração mede-se quando a pessoa à frente parece não ter nada." "Posso mostrar-lhe os modelos?" perguntou o diretor, dirigindo-se a Helena, não mais a Rafael. Ela fez que sim com a cabeça, ainda hesitante. E então, como quem devolve ao mundo a dignidade usurpada, o diretor ergueu a mão e anunciou: "Preparem a sala de apresentação e tragam champanhe." Lorena arregalou os olhos. Champanhe? Era Helena? Mas Helena não sorria. Não havia vaidade nem satisfação amarga. Apenas uma espécie de paz melancólica. Caminhando ao lado de Rafael, ela murmurou: "Eu nunca precisei provar nada a ninguém, sabias?" "Eu sei", respondeu ele. "Mas há promessas que não fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos." Helena pousou a mão sobre o braço dele. Os 2 avançaram entre carros e vitrais. Pela primeira vez, todos se afastavam não por medo, mas por respeito. E naquele instante, Lorena, sozinha, testemunhou a verdade mais brutal. Alguns vencem o mundo gritando, outros apenas o conquistam com silêncio. O som dos passos ecoava discretamente sobre o chão polido da concessionária. Rafael e Helena caminhavam juntos, seguidos a uma distância respeitosa por 2 funcionários, que, mais do que escoltá-los, pareciam segui-los com reverência. Mas atrás, bem atrás, vinha Lorena. Cada passo dela soava como um estilhaço do próprio orgulho. Não era mais a mulher elegante e segura que, minutos antes, sorrira com desdém. Agora, cada movimento seu parecia instável, como se a luxuosa sala de exposição tivesse se tornado um tribunal silencioso. O julgamento não vinha de Rafael, nem de Helena, vinha de dentro dela. Helena parou diante de um modelo escuro, imponente, com linhas suaves e faróis acesos como óreos de um animal selvagem. Não sabia o nome do modelo, não entendia de motores, mas algo naquele carro lhe lembrava noites frias, passos firmes e promessas antigas. "Gostas?" perguntou Rafael. Ela hesitou. "Não sei se gosto, ou se temo." Rafael virou-se levemente para ela. "Não é o carro que importa, é o caminho que ele simboliza." Helena engoliu em seco.
Atrás deles, Lorena observava. Não como cliente, não como ex-colega, mas como alguém que tentava, desesperadamente, compreender o que havia falhado em si mesma. Uma lembrança atravessou-lhe a mente. Flashback, escola secundária. Era um intervalo cinzento no pátio cimentado. Helena estava sentada sozinha, escrevendo no seu caderno, enquanto Lorena passava com um grupo de amigas. Helena, estás a escrever poemas de amor? Perguntou, alto para que todos ouvissem. Ou uma carta para o futuro rico e brilhante? As amigas riram, mas Helena ergueu o olhar e respondeu calmamente. Estou a escrever quem eu quero ser, para não me esquecer quando o mundo tentar dizer o contrário. Na época, Lorena riu. Agora, entendia. Rafael, disse Helena já de volta ao presente. Promessas não pesam quando são ditas, pesam quando são cumpridas. Ele assentiu. Por isso as verdadeiras só se revelam no silêncio. Aqueles que escutavam, mesmo sem compreender as palavras, sentiam a gravidade entre os dois, como se houvesse uma história ali que nenhum luxo podia comprar. O diretor aproximou-se com discrição. Senhora Helena, se desejar, posso reservar o salão privado para escolha, será mais confortável. Antes que Helena respondesse, Lorena finalmente avançou. Esperem. A palavra caiu como uma pedra em um lago quieto. Todos se viraram. Lorena caminhou devagar, até ficar diante de Helena. O orgulho que restava nela tremia. Os lábios que outrora cuspiram ironia, agora lutavam para formar palavras com dignidade. Helena, disse sem conseguir sustentar o olhar. Deixa-me dizer, eu não sabia. Helena manteve-se firme. Não tinhas de saber. Mas eu tratei-te como muitas pessoas ainda tratam os outros, concluiu Helena suavemente. Pelo que parecem, não pelo que são. Lorena fechou os olhos, porque aquela frase era uma sentença. Dói, confessou Helena baixinho, mas a dor já não me define. Lorena ergueu o olhar. Podes perdoar-me? Helena respirou fundo. Eu posso esquecer, mas o perdão não é para ti, é para mim. Foi aí que Lorena compreendeu. Perdoar não era absolver quem ofendeu, era libertar-se da ofensa. Rafael interveio lentamente, com a voz firme. Helena, há algo que ainda não sabes. Ela voltou-se. Havia por um instante medo nos olhos dela. Medo do passado? Não. Medo do futuro, talvez. O Grupo Aurora, começou ele, não nasceu grande, nasceu de uma dívida. Uma dívida? Uma dívida contigo. Ela estremeceu. Todos os outros, inclusive o diretor, ignoravam o significado, mas Rafael continuou. Eu não construí tudo isto por ambição. Construí para que nenhum homem ou mulher que um dia foi humilhado como tu foste, tivesse que se calar outra vez. Helena levou a mão à boca, sem saber se chorava ou agradecia em silêncio. Atrás deles, uma nova porta de vidro abriu-se. Champanhe, toalhas brancas, o salão privado iluminado aguardava. Mas, pela primeira vez, não era apenas uma compra. Era um acerto com o destino. E então, Rafael disse apenas: está na hora de escolheres, não um carro, mas um fim diferente para a história que começaram a escrever por ti. E Helena, fechando os olhos por um segundo, soube. A promessa não era sobre riqueza, era sobre devolver-lhe o direito de caminhar. As portas de vidro do salão privado deslizaram silenciosamente, revelando um espaço iluminado, isolado do restante da concessionária. Ali dentro, as luzes eram mais quentes, os bancos revestidos em couro creme, as paredes adornadas com fotografias antigas da fundação da Mercedes. Um silêncio mais íntimo pairava, não de respeito, mas de expectativa. Rafael e Helena entraram lado a lado. Atrás deles, mantendo uma distância respeitosa, vinham o diretor e Lorena. Cada passo de Lorena era um peso, não sobre o chão, mas sobre a própria consciência. Uma mesa foi preparada, taças foram colocadas, mas ninguém tocou em nada. Não era dia de celebração. Rafael permaneceu de pé, junto à grande janela que dava vista para os carros no salão principal. Helena ficou no centro da sala, com o olhar pousado sobre a madeira polida da mesa. Lorena, hesitante, manteve-se próxima da porta, como se temesse ser expulsa ou convidada a ficar. Foi Helena quem quebrou o silêncio.
Quando é que percebeste? Perguntou, sem virar-se. Lorena demorou a responder. Quando aquele homem, o diretor, se ajoelhou, murmurou. Ajoelhar-se não é respeito, é reverência. E ninguém reverencia apenas dinheiro. Helena fechou os olhos. Aquela frase vinda de Lorena era inesperada. Eu não queria isto assim, continuou Lorena. Não queria estar aqui como estou, despida de tudo que achei que me protegia. Helena virou-se lentamente. O orgulho não protege, cega. As palavras atingiram Lorena como um espelho quebrado. Foi então que Lorena deu um passo adiante, outro e outro, até ficar diante de Helena com os olhos marejados, não de humildade, mas de rendição. Preciso de te perguntar uma coisa, disse ela, com a voz presa. Algo que me sufoca desde que pus os olhos em ti hoje. Helena manteve o olhar firme. Por que nunca disseste quem ele era? Perguntou Lorena. Por que nunca usaste isso contra mim? Por que deixaste que eu acreditasse que estavas por baixo, quando poderias ter me calado com uma única frase? Helena respirou profundamente. Porque, se eu precisasse dizer, eu seria igual a ti. Lorena recuou uma fração, não a físico, a alma. Eu nunca quis ser maior, continuou Helena, só quis ser inteira. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lorena levou uma mão à boca, sem conter um soluço abafado. Todo o edifício de vaidade, status e aparência ruiu. Não porque alguém o destruiu, mas porque ela viu o vazio dentro dele. Rafael, que até então permanecera em silêncio, aproximou-se, não com superioridade, mas com gravidade. O poder, disse ele calmamente, não está em ser temido, está em poder esmagar e decidir não fazer. Lorena ergueu os olhos e, pela primeira vez em toda a vida, viu. O que queres de mim? Perguntou ela, quase suplicante. Helena respondeu, que não voltes a humilhar quem não conheces. Aquelas palavras não foram acusação, foram legado. Naquele instante, o diretor entrou novamente, trazendo um dossiê preto nas mãos. Senhor presidente, as chaves estão prontas. E os documentos. Rafael voltou-se para Helena. O carro é teu, escolhe. Ela fitou o dossiê. E então, abanou a cabeça. Eu não quero um carro por vingança. Não é vingança, disse Rafael. É direção, rumo. Helena aproximou-se da mesa. Sentou. Pela primeira vez, sentou-se onde tantos antes apenas se atreviam a pedir. Então, deixa-me escolher, não um símbolo, mas um caminho. Rafael sorriu, um sorriso leve, raro, não de homem poderoso, mas de homem que cumpriu, enfim, a promessa. Lorena aproximou-se, a voz frágil. Helena, se eu pudesse voltar... Não voltarás, interrompeu Helena. Avançarás, mas lembra-te, quem não reconhece a dor, nunca reconhece a dignidade. Lorena assentiu, em lágrimas. Todo o edifício de vaidade, status e aparência ruiu. Não porque alguém o destruiu, mas porque ela viu o vazio dentro dele. Rafael, que até então permanecera em silêncio, aproximou-se, não com superioridade, mas com gravidade. O poder, disse ele calmamente, não está em ser temido, está em poder esmagar e decidir não fazer. Lorena ergueu os olhos e, pela primeira vez em toda a vida, viu. O que queres de mim? Perguntou ela, quase suplicante. Helena respondeu, que não voltes a humilhar quem não conheces. Aquelas palavras não foram acusação, foram legado. Naquele instante, o diretor entrou novamente, trazendo um dossiê preto nas mãos. Senhor presidente, as chaves estão prontas. E os documentos. Rafael voltou-se para Helena. O carro é teu, escolhe. Ela fitou o dossiê. E então, abanou a cabeça. Eu não quero um carro por vingança. Não é vingança, disse Rafael, é direção, rumo. Helena aproximou-se da mesa, sentou. Pela primeira vez, sentou-se onde tantos antes apenas se atreviam a pedir. Então, deixa-me escolher, não um símbolo, mas um caminho. Rafael sorriu, um sorriso leve, raro, não de homem poderoso, mas de homem que cumpriu, enfim, a promessa.
Lorena aproximou-se, a voz frágil. Helena, se eu pudesse voltar... Não voltarás, interrompeu Helena. Avançarás, mas lembra-te, quem não reconhece a dor, nunca reconhece a dignidade. Lorena assentiu, em lágrimas. Do lado de fora, a chuva começava a cessar, não de repente, lentamente, como se o céu, testemunha silenciosa, também se rendesse. E naquele salão privado, onde carros caros eram apenas máquinas, algo muito mais raro acontecia. Uma mulher deixava de ser invisível, mas a história ainda não tinha terminado, porque ainda faltava o mundo lá fora. E o mundo nem sempre perdoa quem se ergue. A porta do salão privado abriu-se lentamente. Um dos funcionários, ainda trêmulo, aproximou-se do diretor para cochichar algo. O murmúrio era inaudível, mas a expressão do diretor mudou. Um leve sinal de alarme acendeu-se em seus olhos. Senhor presidente, disse ele com cautela, há clientes no saguão que começam a perceber que algo está a acontecer. Alguns viram o senhor. Rafael manteve-se impassível. E estão a tirar fotografias. Helena estremeceu. Não por medo de exposição, mas porque, naquele instante, percebeu que o silêncio deles estava prestes a ser arrancado à força pelo ruído do mundo. Lá fora, no salão principal, pequenos grupos formavam-se ao redor das grandes colunas de vidro. Uns murmuravam, outros trocavam olhares desconfiados. Alguns, curiosos, levantavam discretamente o telemóvel. Quem é ele? Perguntava uma voz. O diretor ajoelhou-se, sussurrava outra. Deve ser algum político ou magnata estrangeiro. Mas ninguém sabia. Ainda. No interior, o diretor aguardava instruções. Rafael não se alterava. Deixe que vejam, disse. O poder que precisa se esconder é fraqueza. Foi Helena quem se moveu. Pela primeira vez, não recuou diante do olhar de ninguém. Rafael, disse ela, não queremos atenção. Nós não, respondeu ele com firmeza, mas há quem precisa ver. Lorena, que permanecia quieta, apertou as mãos. As pessoas não vão entender. Helena voltou-se para ela. Não precisam entender. Precisam apenas parar de julgar o que não conhecem. Lorena baixou os olhos. Sabia que aquelas palavras eram também para ela. O diretor respirou fundo. Depois, num gesto raro, inclinou levemente a cabeça para Helena. Senhora, gostaria de conduzir o carro para o exterior quando terminarmos? Pela primeira vez, muitos verão algo diferente. Helena hesitou. Era um simples convite, mas carregava um símbolo. Não era mostrar poder, era mostrar presença. Ela virou-se para Rafael. Tu queres isso? Rafael aproximou-se. Eu quero que o mundo saiba o que eu sei há anos, que tu nunca precisaste de um nome para seres grande. Helena fechou os olhos por um instante. E então, assentiu. Foi nesse momento que Lorena, decidindo enfrentar de vez o próprio orgulho quebrado, disse: Helena, antes que saias, posso perguntar algo mais? Helena voltou-se para ela. Diz. Lorena respirou fundo. Como conseguiste? Como atravessaste tantos anos sem querer provar nada a mim, ao mundo? Helena respondeu com uma calma que apenas os fortes aprendem. Porque quem precisa provar ainda duvida, e eu nunca duvidei de quem era. Lorena chorou, silenciosamente. Lá fora, atrás das grandes paredes de vidro, flashes começaram. Não de câmeras oficiais, mas de olhos humanos finalmente atentos. E então, Rafael deu a ordem. Abram as portas. Os funcionários entreolharam-se e obedeceram. As portas da Mercedes-Benz, aquelas mesmas que outrora separavam os que podiam entrar dos que apenas sonhavam, abriram-se largas. Mas desta vez, não para um carro, para uma mulher. E Helena caminhou, não com passos de quem exibe vitória, mas com passos de quem devolve dignidade. Nesse instante, o mundo viu, mas não entendeu. Ainda. As portas da concessionária Mercedes-Benz escancararam-se com um discreto ranger, como se até o metal hesitasse diante do que estava para acontecer.
Helena caminhava na frente. Rafael vinha atrás, silencioso, mas atento. Funcionários formavam corredores improvisados, não por imposição, mas por reverência. No salão principal, todos os olhares se voltaram para ela, uns curiosos, outros indignados, muitos confusos. Uma mulher sussurrou perto da entrada. Quem é ela? Uma nova diretora? Não, respondeu um homem. É a esposa dele, do tal presidente. Outra voz, mais venenosa. Deve ser só mais uma que teve sorte. Helena ouviu, mas não reagiu. Porque quem já foi humilhado nas sombras não se abala com o ruído das vozes. Foi então que, do lado esquerdo, um homem se aproximou, alto, terno cinzento, telemóvel na mão, um jornalista, um daqueles que farejam escândalos como abutres farejam guerra. Boa tarde, disse ele com um sorriso falso. Sou repórter do Diário Capital. Posso fazer-lhe uma pergunta, senhora? Helena manteve o olhar firme. Não dou entrevistas. O jornalista insistiu. Dizem que entrou pobre e vai sair rica, que tem alguma relação secreta com o presidente. Ouvi mesmo que estava tentando impressionar alguém do passado. É verdade? Lorena, ao fundo, estremeceu, reconheceu a armadilha. Era a mesma que ela, um dia, usara, com palavras e olhares. Helena não respondeu imediatamente. A sala inteira silenciou. O jornalista avançou um passo, farejando sangue. A senhora tem algo a dizer ao público sobre como uma mulher comum conquista um império? Helena finalmente falou. Não conquistei império nenhum, só recuperei o direito de entrar de cabeça erguida onde antes me mandavam baixar os olhos. O jornalista franziu o senho. Então admite que veio aqui para ser vista? Helena ergueu o olhar, firme, inabalável. Vim aqui para que ninguém mais seja tratado como invisível. A frase caiu como um raio silencioso. Mas o jornalista ainda tentou mais uma vez. E o que diz às pessoas que acham que uma mulher simples nunca chegará tão alto? Foi então que ela sorriu, mas não foi um sorriso doce. Foi um sorriso verdadeiro. Eu digo que elas confundem grandeza com aparência. Virou-se e, antes de caminhar adiante, concluiu: porque a maior riqueza é não precisar provar nada a quem já decidiu não ver. Não havia resposta, nenhum argumento, nenhuma réplica. De súbito, algo inesperado aconteceu. Do fundo do salão, uma funcionária jovem, talvez de 20 anos, começou a bater palmas, sozinha, timidamente. A seguir, outro funcionário, depois outro e outro. Não era aplauso a um presidente, era aplauso a uma mulher. Helena não chorou, mas respirou como quem, pela primeira vez, inspira ar sem dor. Foi nesse instante que Rafael se aproximou, tocando-lhe levemente o ombro. "Estás pronta?" perguntou ele. "Para quê?" murmurou ela. Ele respondeu: "Para sair pela porta da frente." A porta principal aguardava, enorme, fria, mas aberta, e dessa vez Helena caminhou. Não atrás de ninguém, não abaixo de ninguém, mas ao lado. E lá fora a rua os esperava, e com ela o julgamento final. A porta principal da concessionária Mercedes-Benz abriu-se como um teatro que finalmente revela o palco final. Lá fora, a chuva cessara. O chão ainda brilhava, refletindo o céu cinzento e as luzes das ruas, como se tudo estivesse suspenso, à espera. Helena deu o primeiro passo, Rafael ao lado. Mas o silêncio ao redor era pesado, não de desprezo, mas de expectação. A multidão começava a formar-se do outro lado da calçada, curiosos, clientes, alguns funcionários que haviam seguido discretamente. Ninguém compreendia exatamente quem ela era, apenas sabiam que algo invulgar acabara de acontecer. Um murmúrio cortou o ar. Dizem que ele é presidente de um império. E ela? Quem é ela? Helena ouviu. E pela primeira vez em muitos anos, não se diminuiu. Foi então que uma voz inesperada chamou por ela. Helena! Era uma senhora idosa, de cabelos grisalhos, roupas modestas, segurando uma sacola de compras. Helena demorou um segundo para reconhecê-la.
Dona Margarida, a mulher que arrendava o quarto a Helena anos atrás, aquela que, mesmo sem ter muito, dividia sopa nas noites frias. "Minha menina, és mesmo tu?", perguntou ela com a voz embargada. "Olha para ti, olha para onde chegaste." Helena sorriu, não um sorriso de glória, mas de gratidão. "Cheguei onde sempre estive, Dona Margarida, só deixei que me vissem." A idosa, com lágrimas contidas, disse: "Sempre te disse, um dia o mundo ainda te ouvirá." Helena tocou sua mão. "Hoje não é o mundo que me ouve, são apenas aqueles que finalmente aprenderam a escutar." Nesse instante, o jornalista reapareceu, devolvendo o microfone aos lábios, insistente. "Senhora Helena, antes que vá embora, pode dizer em poucas palavras quem é?" Helena fitou-o com serenidade e respondeu: "Eu sou o que o mundo mais teme ver, alguém que venceu sem pisar ninguém." O jornalista baixou o microfone. Não havia manchete possível, porque aquilo não era notícia, era verdade. Rafael então aproximou-se, em silêncio. "Vamos?", perguntou. "Vamos", respondeu Helena. "Para onde?", insistiu Dona Margarida. Helena voltou-se e disse a todos, ao passado, ao presente, ao mundo: "Onde quer que haja alguém sendo humilhado, é lá que estaremos." E assim caminharam. Não houve câmeras oficiais, não houve discursos, não houve coroas, nem fitas douradas. Mas houve algo mais raro: testemunhas. Testemunhas de um novo tipo de vitória. Na calçada, um jovem funcionário da Mercedes observou-os partir. Virou-se para um colega e perguntou: "Quem são eles?" O outro respondeu: "São aqueles que não precisam ser vistos para serem lembrados." E naquele fim de tarde, enquanto o céu começava a abrir entre as nuvens, uma certeza ficou: Helena não saiu dali dona de um carro, saiu dona da própria história.